Então foi uma decisão, a decisão mais importante da vida dela. Era uma decisão que rompia com o passado. Talvez essa seja uma decisão muito difícil de fazer. E nós, provavelmente, todos que aqui estão, já tomaram essa decisão de um dia converter os seus caminhos ao Senhor. Essa foi uma decisão de romper com o passado. Mas o meu rompimento com o passado necessariamente não me fez com que eu deixasse as coisas que eu vivia no passado. Frequentemente a gente é pego em práticas que faziam parte da minha vida enquanto eu não era cristão. Faziam parte da minha vida enquanto eu não era convertido. E recorrentemente a gente vê essas circunstâncias novamente sobre as nossas vidas. Então, a maioria das pessoas, quando rompem com o passado, elas não conseguem ir além da sua educação. Elas não conseguem ir além daquilo que aprenderam. Ou seja, o seu ambiente educacional limita o seu avanço, apesar de ter decidido viver o novo. Apesar de ter decidido viver uma nova história, ela não tem conhecimento suficiente para romper com uma estrutura antiga. Então a gente vê pessoas vivendo e remexendo e tentando avançar, mas não consegue avançar. Porque romper com o passado vai me dizer que eu preciso estar disponível para aprender o novo. Romper com o passado me diz que eu tenho que estar disponível, eu tenho que me submeter a uma instrução que vem de fora. Porque é tudo novo para mim. Estar em Cristo é tudo novo para mim. É uma novidade que chega na minha vida. E eu preciso estar com o coração aberto para que a transformação do Evangelho entre na minha vida de uma vez por todas e me leve a viver uma nova plenitude. Então, a maioria das pessoas não vai além das suas barreiras socioeconômicas, as barreiras dos seus pais. A gente percebe que muitas vezes os filhos vivem na periferia do que foram seus pais. Eles vivem circulando aquilo que foram seus pais. É difícil a gente enxergar filhos que vão muito além daquilo que são seus pais. Mas a verdade é que a palavra do Senhor diz que nós somos como flecha, nós que somos filhos, nós somos como flechas na mão do arqueiro. E o arqueiro tem a missão de nos lançar mais longe do que os meus pais foram. Amém? Então, a palavra do Senhor é esse arco que nos retesa e nos lança para além daquilo que nós poderíamos imaginar que seríamos possível ir. A maioria das pessoas não sai das suas etnias culturais. A gente frequentemente, a gente percebe que as pessoas elas estão aninhadas nos seus conceitos culturais. Né? A gente quer ficar junto dos nossos, junto daquilo que se assemelha àquilo que eu experimentei um dia. Né? Aqui é mais fácil a gente verificar isso, a gente vê os mineiros junto com os mineiros, a gente vê os hábitos, né? Então as panelas aqui são mais fáceis de serem criadas. Por quê? Porque a gente encontra hábitos culturais semelhantes e a gente fica perto dos nossos. Né? Feliz de mim que eu não encontrei brasiliense aqui, e aí eu não tenho hábitos dos meus, e aí eu consigo desenvolver. Mas a gente percebe que esse desejo de estar junto dos nossos, muitas vezes é benéfico e muitas vezes nos causa prejuízo. Por quê? Porque a gente se junta com pessoas que não querem largar o velho. Porque o velho é a história que vivemos. O velho é aquilo que eu já experimentei. Aí eu fico dizendo, porque em 1950, frequentemente a gente se pega contando história do passado. Como se de fato fosse o melhor tempo das nossas vidas. Ei, o melhor tempo que você tem é o chamado hoje, porque é hoje que você pode tomar decisões que vão interferir no seu futuro. Então, como é importante eu capturar essa atmosfera e entender que tem sido os meus limitadores. Quando aquela mulher dá o conselho, volte, ela falou, jamais. Não vou voltar, porque eu sei o que eu deixei para trás. Eu sei qual era a história que estava para trás. E aquilo que eu vivi lá atrás não me serve para o hoje. Eu preciso aprender novas ferramentas para experimentar o novo. Então Ruth, porque Ruth estava disposta a deixar aquilo que lhe era familiar. Talvez essa é uma tarefa dura. Romper com aquilo que me é familiar. É abandonar o pãozinho de queijo. Terrível isso, pastor. Terrível isso, pastor, mas a que custa você vai continuar consumindo isso? Me entenda, quando eu falo do pãozinho de queijo, eu estou falando de hábitos que você insiste em carregar com você e que não fazem bem para o seu destino, não fazem bem para o seu futuro, não fazem bem para a sua nova jornada, não fazem bem para o novo de Deus na sua vida. Então, é interessante que você decida largar o pão de queijo.
Amém? Você está comigo? Pastor, logo no primeiro dia que a gente se reúne, você vem dando essa sapatada na gente. Querido, a minha proposta aqui é levar você para viver o novo. É levar você para viver o sobrenatural. É levar você para viver as verdades e a vontade de Deus. É levar você para viver o evangelho de uma forma plena. De maneira que não haja dúvidas para quem conheça você que existe um Deus na sua vida. Por quê? Porque um Deus, ele te transformou. Apóstolo Paulo, ele traz um conselho para nós tomarmos essa decisão. Em 1 Coríntios 13, 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Agora que me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Deixar para trás é coisa de quem tem maturidade. O imaturo é incapaz de organizar suas ideias para deixar para trás coisas que produzem prejuízo. Se você chegar para uma criança e oferecer 2 pirulitos para ela, para depois, se ela se comportar, e 1 pirulito agora, ela vai pegar 1 pirulito. Ela não tem dimensão que receber 2 é melhor. Ela não tem dimensão, olha, se você ficar quietinha, se você me dar isso aqui agora, eu vou te dar 2 pirulitos e um chocolate depois. Ela vai optar pelo pirulito agora. Por quê? Porque as suas ideias não organizam deixar. Ela não organiza, ela olha para o momento e fala, isso no momento para mim é bom. Eu quero e quero agora. E nós vivemos em Deus dessa maneira. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de abandonar. Por quê? Porque eu quero viver e quero viver agora. Então, Paulo está dizendo aqui que para eu, de fato, pensar em deixar as coisas para trás, eu preciso entender que eu amadureci. Frequentemente nós vemos adultos se comportando como crianças. A geração do mimimi. Tudo é não olhou para mim. Oh, você é maduro. Você cresceu. Bem-vindo ao mundo dos adultos. A síndrome do Peter Pan. Alguém que não quer crescer, quer ser infantilizado o tempo todo, quer ser tratado como criança o tempo todo. Eu vi existe uma tribo de pessoas que querem viver como crianças. Eles constroem berços grandes, tomam uma madeira, dormem de chupa-chupeta e dormem na cama como se fossem crianças. E está virando moda isso, você acredita? Que adultos são esses? Adultos que enxergaram o mundo e entenderam que o mundo é difícil. Enxergaram o mundo e dizem que relacionamentos são problemáticos. Enxergaram o mundo e viram que existem dificuldades a serem enfrentadas. E decidiram viver como crianças sem irresponsabilidade. Então é importante que nós, de fato, pensemos como adultos para que nós possamos viver a realidade de Deus. Deus jamais vai entregar a você algo que você não tem maturidade para lidar com ela. Então é em vão a sua oração se você não quiser crescer. É em vão a sua oração se você não quiser assumir a sua fase de vida. É importante que nós nos comportemos como adultos espirituais. Apóstolo Paulo encontra um povo que fala, meu Deus, eu vim aqui para trazer comida sólida, mas eu preciso voltar a dar leite a vocês por falta de maturidade. Então nós precisamos compreender que deixar algo para trás é só para quem é maduro. E quem é criança, pastor? A gente trata como criança. Eu acho que você está me entendendo. Deixar o passado para trás não significa que deixamos os aspectos negativos do passado. Para algumas pessoas, deixar o passado para trás é perceber que existe algo melhor no futuro. É entender, peraí, a minha vida não produziu os resultados que esperei até hoje. Por que então não experimentar o novo? Eu até posso concordar que você esteja feliz com a sua vida. Eu até posso concordar que você esteja satisfeito com a sua vida. Eu até posso concordar que a sua vida seja excepcional. Meus parabéns a você. Mas você que entendeu que nada funcionou como você esperava, bem-vindo ao novo de Deus. Estar em Deus é alguém que está gritando desesperado à beira do caminho a fim de encontrar uma mudança. Estar em Deus é alguém que está disposto a ser chamado de cadela, a fim de encontrar a libertação para os seus. Estar em Deus é alguém que quer romper com multidões para poder
tocar nele para poder ser curado. Estar em Deus vai envolver sacrifícios. Se a palavra de Deus não te confronta, se a palavra de Deus não te provoca, se a palavra de Deus não te produz, se não te desconcerta na cadeira, não foi a palavra. A palavra de Deus, ela tem que te desconcertar. Ela tem que produzir em você um... Quem está aí? É um processo de libertação diária. Aquele que é submetido à palavra de Deus, ele precisa ser confrontado. O evangelho, querido, é confronto. Mas é um confronto que produz uma recompensa após isso. Vale a pena ser confrontado pela palavra. Sabe, eu vim hoje orando, eu falei, Deus, vou encontrar o povo, estou com saudade de todo mundo. André, é essa mesmo. Não é o novo? É o novo. O novo é precedido de mudanças. Amém? Algumas pessoas que têm problemas de abandonar o sucesso do passado. Elas simplesmente não querem abandonar o sucesso do passado. Não importa o que aconteça no seu futuro, no seu tempo presente, mas elas não querem abandonar o sucesso no passado. Unção velha. Unção velha. Estava conversando com um amigo, eu tenho um pastor que é da madrugada, e toda madrugada ele me chama para uma live. E eu estava conversando com ele sobre isso ontem. Eu falei assim, e a gente estava falando sobre avivamento. O que é avivamento? A igreja tem orado por avivamento. Eu ouso dizer que existem pessoas avivadas. Que é isso, pastor? Como existem pessoas avivadas? Pessoas que decidiram mudar a sua vida de uma vez por todas. Avivamento, querido, não é aquele culto que você sai da igreja dizendo, que culto poderoso. Avivamento é aquela mensagem que te confronta e você fala, decido transformar minha vida hoje de uma vez por todas. Sabe, avivamento, pastor Nino pregou na quarta-feira. Nós estávamos conversando sobre o caminho de Emaús. Avivamento é você encontrar alguém entristecido e você começar a conversar com ele no caminho. E quando você começa a conversar com ele no caminho, você aqueceu o coração do outro. Sabe, aqueles homens estavam tristes, de repente eles falaram assim, seu coração aqueceu com essa conversa? Aqueceu. Então avivamento é isso. Deus te dá a oportunidade de você chegar até a vida de pessoas e você produzir mudança na vida dessas pessoas. O que faz, pastor, uma igreja acontecer? O que faz uma igreja acontecer, querido? É a presença de Deus na sua vida. Não são os 30 minutos que a gente fica aqui, não. É os 30 minutos em que você se submete a isso aqui e sai daqui transformado por aquilo que você ouviu. É isso que transforma, é isso que muda. Então, deixar de se apegar é um princípio. A palavra do Senhor diz em Lucas 9,62, que diz que ninguém tendo pão a mão no arado, olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Me converter é colocar a mão no arado. Significar que eu vou arando a terra que está diante de mim. E a de trás já foi arada. Eu não posso voltar para fazer, não tem retrabalho no evangelho, querido. Tem trabalho novo. E a gente precisa seguir adiante. Então essa palavra está dizendo que de forma significante, o sistema de Deus é que enquanto você trabalha, você não fica olhando por cima dos seus ombros, olhando para aquilo que ficou para trás. Enquanto você trabalha, você vai gerando expectativa do novo que vem à frente. Quem ara a terra está com expectativa de semeá-la. Quem ara a terra está com expectativa de colheita. Quem ara a terra está com expectativa de prosperar. Não dá para fazer isso olhando para trás. Não dá para dirigir frequentemente olhando para os seus retrovisores. Não dá para dirigir olhando. Você precisa olhar para frente. Ocasionalmente você olha para o retrovisor. Tem gente que não olha. Você tem que saber que isso vai acontecer. Você olha no banco, você fala, não estou vendo nem a cabeça do motorista. O velhinho tá... Ele não vai olhar para o retrovisor. E não adianta você achar que ele vai olhar e você vai fazer a manobra esperando que ele olhe, ele não vai olhar. Então a gente precisa ter essa expectativa. Isso é visão de futuro.
Amém? O que é visão de futuro? Ele não vai dar seta. Aqui parece que não existe esse símbolo aqui. Hã? Espaço tem, mas a seta não tem, não funciona. Carros ultramodernos que vêm sem um dispositivo de indicar que ele vai virar. O que eu preciso fazer? Dar distância, dar espaço. Isso é visão de futuro. Você pode ser profeta, sabia? Prevendo que se eu não tomar cuidado, alguma coisa pode acontecer. Então, é um processo contínuo. Entrar na promessa é sempre uma questão de sair do seu passado. Viver uma promessa é sempre uma questão de sair do seu passado. Eu quero trazer aqui rapidamente para você algo. Deus não consulta o seu passado para determinar o seu futuro. Deus ele não chega para você dizendo, André, você é um cidadão complicado. Não, ele chega para você, André, eu tenho uma missão para você. Aí a missão me chama a atenção. E por chamar a atenção, me disse que eu vou largar aquilo que estava para trás para viver o novo. Quando ele diz para Abraão, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, para um lugar que eu te mostrarei. Por quê? Porque onde você está complicado. Onde você está complicado. O negócio está estreito aí. Não! Deus não disse nada disso para ele, só falou para ele, você tem discernimento do que está acontecendo aí, então vá para um novo lugar. Abandone tudo. Abandonar tudo incluía Ló. Qual é o Ló que você tem carregado com você? Persiste em carregar com você. A promessa de Deus não se cumpriu até que Ló fosse abandonado. Qual é o seu Ló? Está na hora de começar a reconhecer essas coisas. Amém? Em Josué 24:2 diz assim, habitavam do outro lado do rio em velhos tempos e serviam a outros deuses. Então era alguém que tinha prática que não eram as práticas que nós conhecemos como as práticas de Deus. Mas Deus deu uma palavra para ele, dizendo assim, vá para o novo, vá para o novo. Deus não consulta o seu passado para determinar o seu futuro. Deus não liga a você ao seu passado. Quem faz isso é homem. Você se converteu? Quem era você antes de se converter? Ei, não está satisfeito com o que eu me tornei depois que eu me converti, não? Você não está satisfeito com o que eu me tornei depois que eu encontrei a Deus? Por que você quer saber quem eu era? É legal você ouvir um testemunho, mas quando eu vejo o cara dizendo, eu matei 550, depois encontrei Deus, eu falei, isso ali, você tinha que estar preso para a vida inteira. E está contando um testemunho desse? Né? Tinha que estar preso para a vida inteira. A perpétua 3 vezes repetida. Salvo na cadeia. Aí vem dizer, não, porque de repente a porta da cela abriu. Era o anjo de Deus. Que anjo de Deus o quê, rapaz? Você fugiu. Você é testemunho que se conte. Ah, porque eu comi carne de defunto. Você tinha que estar preso, cidadão. Isso não é testemunho para contar, não. Guarda para você que Deus transformou a sua vida. Fazendo um espetáculo de quantos você matou. Eu fico olhando, eu falei, cadê a justiça, gente? Que não está ouvindo esse testemunho? Será que não tem um policial aí para dar uma voz de prisão para esse cidadão? E as pessoas se orgulham e enchem a igreja. O ex-matador vai estar lá hoje. Eu falei, misericórdia. Misericórdia. É isso mesmo, gente, que virou o evangelho? Estou feliz que ele encontrou a Cristo, que Cristo mudou a sua realidade de vida. Meu Deus, isso é a verdade do evangelho. Mas ele tem uma peninha para cumprir. Ele tem um tempo lá para sossegar e lembrar das vítimas que ele fez. Horas, meu Deus do céu. Então você me entenda que ele sabe tudo o que você passou, tudo que aconteceu com você, mas ele escolheu você. E o homem não pode anular a decisão de Deus. Assim diz em João 15:16, não fosse vós que me escolheste, ao contrário, eu que escolhi a vós outros e designei para ides e dar frutos e o seu fruto permaneça. Você é a escolha de Deus e não é pelo seu passado.
é pela perspectiva de um futuro. Deus olhou para você e falou assim: eu posso dar um novo começo para você. Eu posso fazer novo a sua história. Eu posso mudar a sua jornada. Apenas se submeta às minhas instruções. Deus ordena que você avance o passado e que você avance para o futuro que Ele tem para você. Apóstolo Paulo diz em Filipenses 3,13: não me considero ter aprendido, mas uma coisa eu faço: eu esqueço das que estão para trás de mim, alcançando as que estão à frente. Pressiono em direção à meta do prêmio, para conquistar aquilo que também foi conquistado. Então, como experimentar o favor? Como viver o favor? Então, quando Paulo diz, olha, qualquer coisa que seja verdadeira, por que então ficar com mentira? Qualquer coisa que seja nobre, qualquer coisa que seja justo, qualquer coisa que seja puro, amável. Estava falando com um amigo ontem à noite também. A gente nunca viu uma campanha do Frutos do Espírito. Qual é? Hoje é o culto da paciência. Conferência da bondade. Né? 7 semanas do domínio próprio. É isso que é avivamento. Avivamento é fruto do Espírito. É legal a gente arrumar uns nomes. Conferência do Chaves Nadai. Que isso, pastor? Não, esse é um nome hebreu traduzido para o grego que dá poder de Deus sobre a sua vida. Não, querido, é conferência da paciência, conferência do amor, conferência do domínio próprio, conferência da longanimidade. Jesus amado, pastor, o que é a longanimidade? Então nós precisamos compreender que se isso não é a nossa verdade cristã, nós estamos brincando de evangelho. Apóstolo Paulo fala que precisa de uma meta, uma direção. Então, toda vez que surge um pensamento ruim, negativo sobre o seu passado, você precisa resistir à tendência de voltar para trás. Então, Paulo deixa bem claro que se eu não decidir parar de olhar para trás, para viver uma vida nova, eu nunca vou conseguir ser pleno em Deus. O novo nunca se manifestará sobre a minha vida. Não permita que qualquer coisa que fizeram ou faça contra você determine o seu comportamento em Deus. Eu falo aqui, gente, tem número que já devia ter sumido do seu celular faz tempo. Amigo que devia estar bloqueado no Facebook, Instagram, seja lá onde for que ele tenha acesso à sua vida, desapareça com isso aí. Some com ele. Não deixe ele acessar a sua vida mais não. E nem você vai acessar a vida dele. Vai lá bloquear. É hábito comum para quem quer viver um novo. Já falei aqui sobre grupos de WhatsApp. Sai dali para ontem. Sai dali para ontem. Quem quiser falar comigo vai falar de outra forma. Eu não preciso estar no grupo de bobagem. Não edifica, não floresce, não traz novo de Deus. Não estou falando de coisas inocentes que produzem alegria. Estou falando de bobagem mesmo. De coisa que vai roubar a sua fé. Porque, querido, na boa, se você não for ligeiro em algumas coisas, você fica ali. 5 minutinhos é o suficiente para o inimigo estragar a sua vida para o resto dela. Então, sim, presta atenção no que você está submetendo. Então, fique num lugar onde as coisas acontecem. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui. Não fique no lugar da planície, não fique no lugar onde o mesmo nível, ou seja, o próximo nível são as montanhas. No livro de Apocalipse, lemos que o Espírito Santo falou dizendo o seguinte, Apocalipse 4, versículo 1, suba aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois disso. Então eu preciso estar subindo para ver o que está acontecendo, o que vai acontecer depois disso. Se eu decidir ficar no raso, no plano, eu não vou ver as novidades. Subir vai requerer esforço. Quem já tentou escalar alguma coisa aqui? Difícil, né? Cansativo. Às vezes dá até medo. Mas quando você chega lá em cima, a visão do que você viu não era maior do que o que você estava enxergando no plano. Subir significa que você vai ter uma visão melhor do que os outros. Está todo mundo enxergando no mesmo nível. Mas se você sobe, você vai enxergar o que ninguém está vendo. Amém? Essa é uma boa palavra. Então, olha o que diz em Gênesis 13, versículo 14. Quando Abraão se separou de Ló, levante os seus olhos agora
e olhe para o lugar onde você está, ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. Por toda a terra que você vê, eu dou a você e aos seus descendentes para sempre. Sabe, abandonar o passado é reavivar a promessa sobre o futuro. Então nós precisamos compreender que essa é a dimensão. Levante os seus olhos, tome essa decisão. Deixar para trás significa buscar um novo caminho, estabelecer novos começos, estabelecer novos padrões. Mas você pode viver a sua vida. Pode continuar sendo quem você é. Só não reclame daquilo que Deus deixou de fazer na sua expectativa de futuro. Amém? Glória a Deus. Talvez eu não poderia ser mais profético hoje. Por quê? Porque essa palavra ela deve te confrontar. E se ela te confrontar, ela deve produzir mudança. E se ela produzir mudança, você deve obter resposta. E se você obter resposta, o nome de Deus será glorificado. Na semana eu ouvi uma música e eu enxerguei algo. No que eu enxerguei, eu vi algo acontecendo. Eu peguei e falei para Lud, eu sei que você já escolheu o seu repertório, mas eu vi você cantando essa música. Canta essa música. Ela pegou e falou, pastor, tá, vou cantar. E hoje ela falou de manhã, pastor, hoje para vir foi difícil demais. Senti tudo que não era bom para poder estar aqui de manhã. E ela achou que era com ela. Entenda que Deus tinha um propósito. Eu não sei quem é a pessoa que de fato estava com um plano de desistência. Mas Deus hoje falou com você. Através de uma visão. Sabe o que é isso? Se para você valeu a pena, já valeu o culto de hoje. Amém? Já valeu o culto de hoje. Mas eu acredito que a mensagem de hoje vai produzir reflexão na sua vida. Vai produzir um novo tempo na sua vida. Vai gerar uma nova expectativa em você. Porque eu quero que você avance e experimente coisas que só em Deus você poderia experimentar. Amém? Deus tem uma promessa de futuro para você. Mas a promessa está no você abandonar o passado. Abandonar o passado de uma vez por todas. Abandonar suas dores, abandonar seus traumas, abandonar suas histórias. Mas por quê? Mas fizeram, mas não sei o quê. Ei, abandone isso de uma vez. E o nome do Senhor Jesus será glorificado através da sua vida. Amém? Glória a Deus.